Vamos lá, vamos continuar o capítulo 6 aqui. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono. Ele ficou curioso, acredito. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida do rei Assuero. E o rei perguntou que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso. Responderam os moços do rei que o serviam. Coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na força que ele tinha preparado. Comparando aqui, a palavra do rei, lógico, tinha toda permissão para ser realizada pelos seus súditos. Já de Amã, não como a do rei. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou, perguntou-lhe o rei: que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Veja que pergunta ousada, né? A quem se agradaria o rei honrar mais do que a ele? Ele só queria as honras para ele. Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real. Ele já estava pensando nele, né? Ele já fez aquela pergunta própria para ele mesmo e estava perguntando. Então o rei se está perguntando se ele vai querer honrar a mim mesmo, então eu vou falar que é os trajes do rei, a coroa e tal, pensando nele, né? Sabe? Sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-se andar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Mas que baque esse Amã levou, não foi não, gente? Gente, que baque ele levou. Ele deve ter ficado surpreso, deve ter engolido seco, deve querer um buraco, queria soltar as raivas pelos orelhos, como mostra, né, os desenhos animados. Então, assim, olha, deve ter sido uma coisa que ele ficou muito bravo. Versículo 11. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o fez andar montado pela praça da cidade. Veja que ele estava pensando para ele, e Deus permitiu ser feito com Mardoqueu. E proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Deus permitiu da própria boca do povo ser falado para Amã que ele não ia prevalecer diante de Mardoqueu e do povo judeu, que ele iria cair e não prevaleceria contra ele. É um capítulo pequeno, o povo pertence a Deus. E todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo também será salvo. Então, a história está cada vez mais impressionante, né? Então, que vocês possam continuar comigo no canal, no vídeo. Beijinho, até o próximo vídeo.